Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre restauração do backup Point in Time Recovery. Nas aulas anteriores nós fizemos a preparação do Postgres para gerar o arquivamento e também fizemos o nosso backup inicial. Então nós já temos o nosso backup inicial e temos o nosso archiver. O que nós precisamos agora é restaurar o nosso ambiente. Supondo que o meu cluster parou de funcionar e eu fiz a sua remoção, né? Fiz a sua remoção, não tenho mais nenhum cluster rodando, eu irei restaurar o cluster que eu possuo. Na maioria das vezes, o backup, né, a restauração, será feita via rede, né, porque o servidor é um servidor de backup, vai armazenar as informações, então eu vou precisar trafegar essas informações na rede para restaurar o meu ambiente. Eu também poderia subir o meu cluster diretamente do próprio diretório que ele se encontra, né? Basta apontar o pgctl diretamente para ele. Mas no meu exemplo aqui, eu vou fazer a cópia. Então eu tenho aqui o meu backup inicial e tenho o meu archiver. O que eu preciso fazer agora é fazer a movimentação. Se vocês se lembram bem, eu tenho no meu ambiente tablespaces. E quando eu fiz a cópia, eu fiz com o comando L maiúsculo para que ele copiasse os arquivos que estavam sendo apontados pelos links simbólicos. Então, quando eu for restaurar o meu ambiente, eu preciso avisar o Postgres que houve essa pequena mudança, né? Até porque ele está esperando o link simbólico e eu vou apontar arquivos diretamente. Então, vamos fazer essa restauração. Então, inicialmente, eu vou executar aqui um cp av, vou apontar para o meu cluster, que é o meu main, e vou copiar do diretório base. Então, tudo que está dentro do diretório base será enviado para o meu cluster. Então, ele está fazendo a cópia dos dados, né? E assim que ele terminar, nós vamos fazer aí a preparação do nosso da nossa restauração. A restauração no Postgres ela é bastante simples, né? E eu consigo, através de poucos comandos, fazer uma restauração através do tempo, né? Onde eu defino uma data e ele restaura o meu ambiente até aquela data. Então, inicialmente o que nós iremos fazer é entrar dentro do nosso diretório de cluster que nós acabamos de copiar e nós vamos verificar que existe um arquivo chamado tablespace-map. Se nós visualizarmos o conteúdo desse arquivo, nós verificamos que ele aponta as nossas tablespaces para um determinado ID, que é o que está sendo usado dentro do diretório pgtblsp. E você observa agora que o que está dentro do meu diretório tblspc não são mais links simbólicos, que não estão apontando para os diretórios de tablespace aqui definidos. Então, o que eu preciso fazer para resolver isso? Eu tenho duas ações que podem ser executadas. Uma delas é remover o arquivo tablespace-map e fingir que eu não possuo tablespace, né? Até porque as minhas supostas tablespaces estarão fisicamente dentro do próprio diretório de tblspc. Tudo bem? Se não, eu posso fazer o que? Gerar os links simbólicos dentro do diretório tblspc e colocar os arquivos, ou seja, mover esses dois arquivos para dentro das tablespaces. Beleza? Nós vamos fazer aí os dois casos. Nesse caso aqui, eu vou fazer o mais fácil, que por enquanto é remover o arquivo tablespace-map. Então, eu removo esse arquivo. Agora, o que eu preciso fazer é avisar o Postgres que eu quero fazer uma restauração. Então, o que nós vamos fazer agora é uma restauração. Então, nós vamos aqui visualizar o diretório cluster com os dados. E o que nós precisamos agora é criar um arquivo de recover. Se nós observarmos bem dentro do nosso diretório, nós possuímos aí um arquivo chamado backup label. Se eu visualizar o conteúdo desse arquivo, ele vai me trazer algumas informações, né? Ou seja, ele me trouxe aqui qual foi o label que eu executei na hora de gerar o meu backup, né? A hora de gerar o start backup.
ele fala aqui o horário que isso aconteceu, ele fala de onde o backup começou, né, do master, e ele fala aí qual foi o método de backup, né, que é o PG Start Backup, além de definir aqui as posições dos segmentos de UOL nos nossos arquivos de UOL. Tudo bem? Isso é apenas um mero informativo. Se esse arquivo existir, significa que esse meu cluster ele é um backup. Então, eu tenho que utilizar o arquivo recovery para fazer a sua restauração. Beleza? Poderia subir o ambiente sem esse recovery? Poderia, mas aí eu teria que remover esse arquivo backup label e ele não seria mais um recovery, né? Ele seria apenas um backup comum. Tudo bem? Então o que nós vamos fazer agora é gerar esse nosso novo arquivo. Então nós vamos gerá-lo, né? Simplesmente um VI. Lembre-se que eu estou sempre utilizando o usuário Postgres, né? Lembre-se sempre de trabalhar com o usuário Postgres. Recovery.conf. Esse é o nome do arquivo. Eu entro dentro dele e agora eu utilizo o comando restore command. Esse restore command vai receber o que? Ele vai receber um comando que vai ficar encarregado de pegar os arquivos do meu archiver e enviar agora para dentro do pgxlog. Então, basicamente, o que ele vai fazer é copiar o meu archive de dentro do meu diretório de archive e jogar para dentro do pgxlog desse cluster. Como é que eu poderia fazer isso? O comando cp, aí agora eu vou apontar o local, que o meu local vai ser var lib postgres backup archive. Coloco agora a variável definida de arquivo e a variável definida para o meu pgxlog. Tudo bem? Então o que ele está fazendo agora é pegando o arquivo de UOL, né, que está dentro desse diretório, e joga para dentro dessa variável, que na verdade é a variável do meu cluster apontando para o meu pgxlog. Nós poderíamos agora também colocar um outro comando, mas vamos deixar para falar sobre esse comando quando a gente for fazer o segundo exemplo do nosso restauração. Então nós vamos sair aqui agora, vou sair salvando. Vou sair salvando. Salvei. Se eu verificar aqui agora, esse meu arquivo se encontra lá. E eu posso agora facilmente subir o meu Postgres. pgctl cluster, a versão dele, o nome, start. Então agora ele vai começar a fazer a leitura dos meus arquivos de UOL e irá começar a subir o meu Postgres. Bom, o Postgres já está acessável, já está acessível, né? Então nós vamos verificar o que foi feito nessa restauração. Vou dar um tail aqui no meu arquivo de log para que nós visualizemos aí o que aconteceu no ambiente. Então nós podemos observar aqui que ele fez, deixa eu voltar aqui mais algumas linhas. Então vamos ver o que ele fez, né? Ele começou, vamos pegar o horário, este horário aqui, ó. Então o que ele fez, ele recebeu um desligamento, né? Que eu pedi para desligar antes de começar a restauração. Depois eu excluí, né? Fiz um rmzf no cluster. Depois de fazer isso, eu restaurei o meu ambiente. E ele inicializou a partir desse momento, né? A gente pode observar aqui pelo horário, tá? Então nós temos aqui o database foi interrompido, então, ou seja, ele parou de funcionar em um determinado horário. Quando ele restaurou, ele começou a ler os meus arquivos de UOL para verificar os status, né? Ou seja, ele verificou mais ou menos dizendo assim que em qual posição eu parei, né? Qual foi o arquivo de UOL que eu parei. Então ele vai começar a fazer o recovery, né? Ele vai inicializar o archive recovery, o arquivo de UOL começar a ser lido. Observe que ele é lido no 47, que é exatamente o nosso ponto inicial, como eu havia falado com vocês na aula anterior. E ele gera um redo desse cara, né? Que é a posição do checkpoint que ele não tinha gravado isso em disco, né? Uma posição, ele não é o arquivo todo, né? Ele é a determinada posição desse cara. Feito isso, ele vai passar para o próximo arquivo de UOL, né? E vai continuar até ele finalizar todos os seus arquivos de UOL, né? No final, ele vai avisar que houve uma mudança na timeline,
O que é a timeline? Toda vez que você faz uma restauração, ele adiciona um tempo. É como se fosse uma segunda vida, né? Imagine que o banco morreu e o banco vai ser restaurado, ele ganha uma segunda vida, ele ganha um novo timeline, uma outra linha no tempo, tá? E aqui ele recebeu o ID 5, significa que eu já fiz essa restauração 5 vezes, ou seja, já restaurei o meu ambiente copiando, backupando e restaurando 5 vezes. Ele informa aqui umas outras informações. Aí ele dá uma mensagem de erro, porque enquanto ele ainda não finaliza o processo de restauração, ele tenta entrar no banco e ele dá uma pequena mensagem de erro. Olha, fatal, o database ainda está startando, ou seja, ele ainda está inicializando. Aí ele avisa logo em seguida que o Archive Recovery ficou completo e depois ele já fica pronto para receber conexões. Tudo bem? Então essa foi uma restauração onde a gente definiu que as table spaces não seriam criadas um link simbólico para elas, né? As table spaces iam ficar dentro do próprio diretório. E dessa maneira foi uma forma de se fazer, né? Apagando um arquivo de table space map. Beleza? Então essa aí foi uma forma, né? O que a gente vai fazer no próximo vídeo é a segunda forma de se executar esse backup. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima.